Sobre Poder está na área, ao vivo, nas redes sociais do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Se liga e participe em nossas lives no portal que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Adriana Bernardes e aqui com a gente o deputado mais votado da história da Câmara Legislativa na última eleição. Eu estou falando do distrital Fábio Félix, do PSOL. Olá, seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. E hoje a nossa pauta está cheia: feminicídio do DF, Semana do Orgulho LGBT, CPI dos atos antidemocráticos, enfim. Podemos começar falando agora do que se chama do orgulho gay, do mesmo orgulho, né? Que agora se chama LGBTQIAPN+. A sigla não para de crescer. Explica pra gente aí, para quem está na área, o que significa esse N que foi agregado à sigla LGBTQIA+. Claro. Primeiro, é importante dizer que esse mês é um mês muito importante para nós LGBTs do país inteiro e do mundo, né? Porque é um mês que marca o orgulho LGBT em nível internacional. Então ele tem esse papel de fazer uma reflexão para nós, que é uma reflexão da gente sair desse lugar de humilhação, desse lugar de descuido, de vergonha, e ir para um lugar do orgulho, de autoaceitação, de busca da felicidade. Então tem uma importância muito grande. E a sigla LGBT, ela cresce porque ela é uma reflexão viva da realidade, de como as pessoas entendem tanto a sexualidade, a diversidade, como sua própria orientação sexual e identidade de gênero. Então ela não é um bloco igual. Então ela tem várias dissidências de gênero e sexualidade que estão representadas ali, e uma delas é o N, que está ali também, que são as pessoas não binárias, que são pessoas que não têm uma identificação de gênero masculina ou feminina, conforme as caixinhas que a sociedade tenta impor. Então é uma sigla que tem essa pluralidade e ela funciona como uma estratégia política aí de luta por direitos sociais e direitos humanos. E hoje a Câmara tem um evento importante, né, para o mês do orgulho. Exatamente. A nossa frente parlamentar LGBTQIA+, da Câmara Legislativa está promovendo um seminário, o 4º seminário LGBTQIA+, da CLDF, para discutir a política pública de educação e transformar essa política num espaço de acolhimento. Eu tenho um carinho muito grande para falar desse tema, porque eu sei o que já sofri, o que a gente sofre dentro da escola sendo LGBT. E sofri muito, sofri violência psicológica, violência física, e eu sei que muitos LGBTs sofrem até hoje. Porque a escola, apesar do esforço de muitos educadores, educadoras, ainda não é um espaço de reflexão e acolhimento como deveria ser. Então, o sofrimento acaba tirando uma parte grande da população LGBT da educação formal, especialmente a população trans. As pessoas travestis e transexuais acabam desistindo da educação formal, e isso tem um impacto lá na frente, para a violência, para a marginalização, para a empregabilidade, a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Então, é muito importante discutir educação, porque a gente começa a falar sobre consciência, sobre acolhimento, sobre aceitação, sobre não tolerar mais discriminação e preconceito. Agora, é uma missão difícil também, né, deputado? Há uma parcela considerável da sociedade que é extremamente conservadora. O Distrito Federal é uma sociedade muito conservadora. Está aí o resultado das eleições gerais. As pessoas pensam equivocadamente que, ao tratar da questão de gênero dentro da escola, haverá um incentivo, como se falar sobre o assunto gerasse pessoas homoafetivas, o que é uma bobagem imensa, né? Não, equívoco enorme. O que nós queremos é construir dentro do espaço escolar um ambiente de aceitação, um ambiente de acolhimento, e falar sobre isso com naturalidade, com tranquilidade, é uma estratégia para enfrentar a violência que nós, LGBTs, sofremos todos os dias, em vários espaços, não só na escola. O importante da escola é que é na escola que o ciclo de violência, muitas vezes, ele começa. Ele pode ser na escola, ele pode ser na família, tem gente que sofre agressão física no âmbito da família, e ele tem que acontecer de forma concomitante em todas as políticas públicas, a criação de um ambiente de aceitação. Mas óbvio que a gente enfrenta alguns setores da sociedade, ultraconservadores, extremistas, fundamentalistas, eu diria até, que não aceitam que esse debate seja feito. Mas, na verdade, não aceitam porque eles não aceitam e não respeitam a nossa orientação sexual e a nossa identidade de gênero. Não querem reconhecer os nossos direitos. Mas eu sou otimista, sabe? Eu acho que tem muita gente na sociedade cada vez mais que tem visto com maus olhos o preconceito, a discriminação, a violência. O nível de aceitação social mudou muito. E tem mais também. Nós não vamos voltar para o armário. Não é uma opção, não é uma alternativa voltar para o armário. Então vão ter que engolir a gente.
E engolir com respeito, Com né? respeito. Como todos os seres humanos merecem. E falando em respeito, em necessidade de inclusão e em minorias, nós estamos aí no Distrito Federal com o 18º feminicídio do ano. Em apenas 6 meses, 18 mulheres foram assassinadas no Distrito Federal em razão de gênero. Isso é mais do que todos os casos do ano passado e é uma estatística que, infelizmente, não para de crescer. Deputado, o que nós estamos fazendo de errado? Eu fico profundamente indignado com esse nível de violência contra as mulheres. Especialmente porque eu fui relator da CPI de feminicídio na legislatura passada, na Câmara Legislativa, e a gente fez um diagnóstico robusto sobre a situação, apontando inclusive mais de 80 recomendações para o poder público, muitas delas ao governo do Distrito Federal, que não realizou, não efetivou. Uma delas é a denúncia sobre o papel da Secretaria da Mulher, que infelizmente não é um problema só desse governo, mas é também desse governo, tem sido utilizado ao longo da história como uma secretaria cabide de emprego. Uma secretaria que não tem uma institucionalidade formal que de fato articula com outras áreas do poder público para enfrentar esse fenômeno complexo e trágico como é o feminicídio. O segundo ponto é a necessidade de debater com seriedade a complexidade de gênero. A gente está refletindo aí com os feminicídios um nível de dominação, é uma estrutura social de dominação onde os homens acham que são proprietários do corpo, da história dessas mulheres. E como é que a gente quebra isso, deputado, na avaliação do senhor? Eu acho que um ponto, obviamente, sempre é preventivo, então tem que ter política de educação, tem que ter reflexão sobre construção de masculinidade e luta por igualdade de gênero entre homens e mulheres desde a escola, desde a infância e adolescência. Por isso esse ultraconservadorismo, ele atrapalha, porque ele acaba reforçando a sujeição das mulheres em relação aos homens e não querem o debate de gênero na escola e nas políticas públicas de forma geral. Também precisamos debater essa articulação em outras áreas, como segurança pública, saúde, assistência social. Isso é fundamental, tem que ter porta de entrada que dê retaguarda às mulheres. Então as mulheres muitas vezes fazem a denúncia, mas não conseguem interromper o ciclo de dependência econômica porque a porta de entrada não dá retaguarda, não dá benefício social, não garante. A mulher vítima de violência, ela tem que receber imediatamente um benefício. Não pode demorar 48 horas, porque muitas vezes ela precisa pôr comida na mesa dos seus filhos e a sua própria, da sua família. Então, para romper com o ciclo de violência, tem que ter uma estrutura. E muitas vezes o Estado não garante essa estrutura. E na segurança, nós temos um programa exitoso no DF, mas extremamente limitado, que é o Provide. A Polícia Militar já faz o monitoramento e o acompanhamento dessas mulheres vítimas de violência, mas é um grupo restrito. O Provide funciona, tem que ser ampliado, precisa de mais policiais militares fazendo esse monitoramento preventivo dos casos de violência. Isso tem uma urgência. A gente precisa tirar a medida protetiva, aquele papel, do lugar simbólico, para um lugar de efetividade, onde vai ter monitoramento, onde as mulheres vão ter onde recorrer 24 horas e essa estrutura de recurso para as mulheres ela possa de fato dar um resultado, dar uma resposta para um momento de emergência. Nos bastidores, deputado, a gente estava falando sobre a necessidade, o senhor levantou a questão de falar da necessidade de tornar as medidas protetivas mais eficazes, né? Porque, lamentavelmente, muitas mulheres são vítimas de feminicídio ou de violência doméstica de forma reiterada, mesmo tendo a medida protetiva, que salva muitas vidas, vamos deixar bem claro, né? É preciso denunciar, é preciso pedir a medida protetiva quando for necessário. Essa mulher precisa ter esse direito assegurado, mas, infelizmente, algumas ainda são mortas com medida protetiva. Como é que a gente faz isso, deputado? O senhor tem alguma sugestão, alguma proposta para o poder público melhorar, para a justiça e o poder público melhorarem isso, tornarem elas mais efetivas? Eu acho que a gente tem muitas ferramentas tecnológicas hoje que podem ajudar nesse processo. Então, a ampliação do monitoramento da medida protetiva, seja com a tornozeleira eletrônica no homem agressor, que já é reincidente, e seja também, no caso da mulher, criando canais para que ela possa fazer uma denúncia, para que ela tenha um canal de denúncia de urgência que realmente seja efetivo, isso já colabora muito. Além disso, é preciso medidas preventivas dentro desse processo. Tanto o agressor, ele tem que ser acompanhado por um núcleo psicossocial, a gente já tem os NAFAVDs no DF, né, para poder incidir nessa mentalidade que objetifica as mulheres e acha que pode, de forma violenta, atacar essas mulheres, quanto a própria mulher.
tendo retaguarda nesse processo, se fortalecendo para enfrentar a violência, porque não é fácil enfrentar a violência. Tem uma ruptura familiar que acontece nesse processo e a mulher precisa estar bem para enfrentar essa violência, para construir uma rede de proteção e a gente conseguir, de alguma forma, prevenir para que o feminicídio não se efetive. Agora, a política pública precisa funcionar. Tem que ser prioridade máxima de Estado. Não importa quem é o governador, não importa quem é a secretária da mulher, não importa quem é o presidente do Tribunal de Justiça ou o procurador-geral. Tem que ser uma política de Estado prioritária, com financiamento e com urgência, dada a gravidade que a gente está vivendo. É lamentável que o Distrito Federal hoje tenha 18 feminicídios, mais do que o ano de 2022 inteiro, já aconteceram em 6 meses no DF. Isso mostra a urgência do tema. E isso é o que vem à tona, né, deputado? Porque muito pouco se fala, por exemplo, das vítimas que ficam, né? Os pais que perdem suas filhas, os filhos que perdem suas mães, muitas vezes assassinadas aí diante dos olhos dessas crianças, né? E o impacto disso na vida dessas crianças, ninguém sabe, a gente supõe que seja trágico, mas não existe um programa de Estado que acolha essas crianças e que cuide delas, né? Que faça um acompanhamento com elas para que elas superem minimamente essas tragédias. A gente apresentou, a partir da Comissão Parlamentar de Inquérito de Enfrentamento ao Feminicídio, a gente apresentou um projeto de lei, que é lei hoje no DF, de um programa que cria um programa de acompanhamento aos órfãos do feminicídio. A gente sabe que essa situação é uma situação de lacuna do Estado. Não tem um programa assistencial direcionado a esse público que funcione. Falta uma regulamentação efetiva por parte do governo do Distrito Federal e um atendimento a essas crianças e adolescentes, que são centenas de crianças e adolescentes que são vítimas desse processo e desse projeto político trágico, porque a violência contra a mulher, quando ela não é combatida, é como se o poder público virasse aliado da violência. Então o poder público precisa se comprometer, tomar lado com rapidez, e só tem uma forma de tomar lado: orçamento público. Prioridade no orçamento público. É benefício, é investimento, é contratação de rede de segurança, é contratação tecnológica, é dar prioridade total por parte do Estado. Entendi. Deputado, vamos falar de um outro tema, né? A gente vai mudando assim, uma coisa, às vezes, vamos romper com esse tema agora, que é super importante, para falar de outro tema também extremamente importante, que é a CPI dos atos antidemocráticos. Como é que estão os trabalhos da CPI agora? O recesso está chegando. A CPI tem trabalhado muito, inclusive é um trabalho incessante, né? Eu estou tendo a segunda oportunidade de estar numa CPI, a gente tem que analisar centenas, dezenas de documentos que chegam para nós a partir dos requerimentos que são feitos. É uma investigação que tem sido fundamental. Eu tenho dito que a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos, ela tem uma vocação de defender a democracia. O que nós vivemos no dia 12 de dezembro de 2022, no dia 8 de janeiro de 2023, foram atos preparatórios para um golpe de Estado. Pessoas que queriam não reconhecer o resultado das eleições. Então é importantíssimo que a CPI funcione e ela tem trabalhado bastante. A gente tem tido aí, até agora, depoimentos quentes que têm trazido informações para nós de que houve uma conspiração de golpe de Estado no Brasil. E a CPMI agora do Congresso Nacional também vai corroborar com algumas informações aí também nesse sentido, né? Ela reforça esse cronograma, né? Algumas pessoas que já foram ouvidas aqui estão sendo ouvidas lá. Nessa quinta nós vamos ouvir na Comissão Parlamentar de Inquérito daqui 2 investigados que foram ouvidos lá. Então, eu acho que ela ajuda a gente a criar uma tensão social necessária de investigação desse tema. O recesso está chegando agora. Tem mais uma sessão antes do recesso e depois no recesso acontece o quê? A gente vai ficar o mês de julho provavelmente fazendo a análise documental. É uma documentação robusta de requerimentos de informação, dados de inquéritos policiais que estão em andamento. Então a gente vai ficar mais na análise documental durante o recesso, até porque durante o recesso, em geral, não se pode fazer audiências, oitivas. Em agosto tem a retomada das oitivas. Nessa quinta, a gente tem a oitiva do Alan dos Santos e do George Washington, que são os investigados pela bomba no aeroporto de Brasília e por construir, inclusive, um arsenal armado golpista. Então eles já foram ouvidos pela CPMI, um deles, e agora na quinta-feira nós vamos ouvi-los aqui na nossa CPI da Câmara Legislativa. Do que rolou até agora, deputado, quais depoimentos o senhor considera cruciais até o momento para essa CPI, para o desfecho dessa CPI? Eu acho que tem 2 dimensões. A primeira é a apuração da responsabilidade do Distrito Federal.
né? O governo do Distrito Federal tem uma responsabilidade muito grande em relação ao que aconteceu, seja de omissão ou até de intenção. Isso que a CPI está apurando. Então a gente ouviu boa parte da cúpula da Polícia Militar do DF para entender os erros do dia 8 de janeiro em relação àquela manifestação, a frágil níveis da corporação que a gente tinha presentes naquele dia. Então, o efetivo era baixíssimo que estava atuando naquele dia. Uma série de falhas, um ciclo de falhas na linha de comando, seja desde o comandante-geral até a direção de operações da Polícia Militar, representantes da Secretaria de Segurança, a ausência do secretário de Segurança Anderson Torres, que era ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Então, essa análise da Polícia Militar ela é fundamental porque nós vamos receber em 2023 23 bilhões de fundo constitucional para a garantia da segurança da capital da República. E desse valor, 52% é para pagar o salário das forças policiais. Então nós temos uma responsabilidade que é uma responsabilidade prioritária com esse tema. O DF precisa assumir a sua responsabilidade. E existiam informações de inteligência suficiente para que a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública atuasse da forma adequada. A segunda dimensão da investigação é o papel do Exército, dentro das Forças Armadas, especialmente do Exército, porque eu tenho uma linha de investigação e eu vejo que tanto o relator quanto o presidente também seguem essa linha de que há responsabilidade da leniência que houve com os acampamentos golpistas nos quartéis generais brasileiros e no quartel-general em Brasília. Lá foi o embrião, era onde George Washington andava e planejava o atentado à bomba. É de onde os ditos manifestantes saíram para os ataques do dia 12 de dezembro e para os ataques do dia 8 de janeiro. Então não era uma manifestação tradicional comum. Quando no país nós vimos manifestações pedindo golpe e achando isso como liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, isso é um atentado à Constituição Federal de 88 e à democracia. Então é preciso investigar a leniência de setores das Forças Armadas e a omissão também de lideranças do Exército Brasileiro em relação a esse tema. Então as oitivas dos generais até aqui foram fundamentais para a gente entender tanto a omissão quanto alguns que não querem se posicionar sobre essa temática. O fato é que essa CPI precisa ter um resultado. E precisa ter um resultado robusto, porque socialmente é inaceitável que a gente veja com tanta paciência, digamos assim, uma tentativa de golpe de Estado que não tenha uma resposta penal adequada. Tem que ter uma resposta penal adequada. O senhor considera que o prazo regular da CPI, ela termina o prazo primeiro aí é setembro, início né? de setembro, final de agosto. O senhor considera que vai ser suficiente para concluir os trabalhos ou vocês devem pedir a prorrogação? Eu acho muito provável que haja prorrogação. Não sei por quanto tempo, a gente poderia prorrogar por mais 180 dias, até porque o relator tem que elaborar um relatório. Ainda tem muitas oitivas na fila, pessoas para serem escutadas, que os requerimentos já estão aprovados, então eu imagino que tem uma prorrogação. Não sei ao certo, vai depender muito da orientação do presidente e do relator. Certo. A gente falou agora há pouco das forças de segurança, o trabalho primordial das forças de segurança do DF. Por muito tempo se falou que a polícia do DF era a mais bem preparada, é a melhor polícia do país, né? Há esse entendimento e a gente tem visto na prática alguns abusos na atuação policial. Vou citar aí o caso dos ambulantes da rodoviária que foram agredidos, empurrados. Como é que o senhor vê isso e como é que o senhor vê a questão do uso da câmera na farda dos policiais, né? Há um processo licitatório na PM, mas esse processo está parado aí, está se arrastando há algum tempo. Esse tema, inclusive, foi discutido na Câmara Legislativa. Sim, a gente fez uma audiência pública na sexta-feira para debater as câmeras corporais. Eu acho que esse é um debate com muita urgência. Na verdade, eu venho e sou deputado distrital com propósito, tocar muitas vezes em temas incômodos. E eu acho que é fundamental que um legislador tenha essa capacidade, com independência de governo. A Câmara Legislativa não é feita para ser puxadinho de governo ou puxadinho de nenhuma instituição. Então a gente tem feito uma reflexão séria sobre a violência policial. A violência policial, nas denúncias que a gente tem na Comissão de Direitos Humanos, aumentou bastante do ano passado para cá. Esse ano nós já superamos o número de denúncias que tivemos no ano passado inteiro. E isso merece de nós uma reflexão, pede de nós uma reflexão social sobre a instituição da polícia e sobre a prevenção que é dada em relação a esses temas. A Câmara Corporal em São Paulo, ela teve um resultado assim muito importante. Foi 76% a diminuição da letalidade policial.
nós não temos uma polícia com uma alta letalidade no DF. Isso já é um dado positivo, né? Um saldo positivo do treinamento, da política institucional do atual comando, né? Dos comandos que se passaram da Polícia Militar. Mas nós temos muitas denúncias de violência e abusos nas abordagens, especialmente nas periferias do Distrito Federal e feita pelos grupos táticos, aqueles mais especializados, que andam mais armados, que têm mais treinamento. Então, é importante que a Câmara Corporal seja implementada no DF com regras claras de monitoramento, vigilância. Isso é muito bom para o bom policial, porque o bom policial vai ter o seu trabalho ali filmado, que ele não cometeu abusos, e é muito bom para a sociedade, porque garante o respeito à dignidade de todos, todas, o respeito aos direitos humanos e também ao cumprimento dos protocolos que já estão previstos em lei e nas regulações dentro da Polícia Militar. Então, é uma medida de prevenção, de garantia da vida das pessoas, de garantia também das condições de trabalho dos policiais, que aquilo vai estar sendo monitorado, e também de enfrentamento aos abusos feitos pela Polícia Militar. Nós apresentamos um projeto de lei, esperamos que ele seja aprovado o quanto antes e soubemos por parte do comando da Polícia Militar que já tem um processo licitatório para que essa medida seja implementada desde já. O senhor falou agora há pouco que a Câmara Legislativa não deve ser puxadinha do governo e eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor considera, como é que o senhor avalia a oposição do senhor ao governo ibanês? Eu acho que é o nosso papel na Câmara Legislativa ter independência. Deveria ser o papel de todos os parlamentares. Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam no Poder Legislativo. Eu me declaro oposição ao governo, porque eu acho que é um projeto político ainda muito ruim para a sociedade em temas centrais, como saúde, né? A crise que a gente vive na saúde é enorme, na assistência social, na mobilidade urbana. Então há um problema generalizado da política de transporte público, do acesso ao passe livre. Uma pauta que nós defendemos muito como partido é a tarifa zero, uma tarifa, um transporte que seja subsidiado e de qualidade para toda a população. Então há uma ausência de projeto político pedagógico na educação. Então acho que é um governo muito ruim que precisa ser fiscalizado. Então esse é o nosso papel. Nós tivemos um aumento da oposição da última legislatura para cá, um aumento ainda pequeno, mas houve um aumento da oposição. A oposição tem tentado fazer um trabalho muito sério de fiscalização. Óbvio que em momentos decisivos e para ajudar a cidade, colaborando com as políticas públicas, a gente vota projetos do governo. Já votamos inúmeros projetos do governo, porque não são projetos do governador, são projetos para a cidade, mas em temas delicados, em temas difíceis, em tentativa de ataque ao patrimônio público da cidade, como as nossas empresas públicas, que não são patrimônio de um governo, mas são patrimônio da população do Distrito Federal. A gente tem feito um bom combate na defesa dos servidores e servidoras públicos do Distrito Federal. Temos feito um bom combate, uma atuação de independência. Eu acho que esse também é o papel do parlamento e a gente tem cumprido ele. O senhor planeja se candidatar ao governo do Distrito Federal aí em 2026, tentar construir uma frente ampla aí da esquerda para disputar o governo do Distrito Federal e colocar em pauta esses projetos que para o senhor são tão caros? Essa é uma discussão que não é unilateral, né? Eu sei que as pessoas querem saber, né, para qual cargo a gente vai disputar. Essa é uma reflexão que a gente não tem feito ainda sobre qual cargo será a disputa de 2026, mas eu acho que é importante que a gente possa enfrentar a extrema-direita no Distrito Federal. Você citou lá no início da entrevista que teve um crescimento conservador nas urnas, e é um fato, no Distrito Federal nas últimas eleições, e a gente precisa ficar vigilante, precisa ficar atento, e eu acho que pode ser necessária a construção de uma frente democrática progressista que seja uma frente mais ampla, que tenha uma atuação consistente, né, que possa construir um programa de transformação da cidade, que possa mitigar e enfrentar a desconfiança da população do DF com os setores da esquerda, que infelizmente em outros momentos, do meu ponto de vista, governaram muito mal a cidade. A gente tem que mostrar que é possível construir uma alternativa de poder para o Distrito Federal. Eu acho que é possível, mas isso só vai ser construído com muitas mãos, com capacidade de autocrítica e com diálogo dos setores progressistas da cidade. O fato é que a gente não pode deixar esses segmentos da extrema-direita governarem o DF a partir de 2026. E aí nós precisamos construir, sim, um nome unitário. Eu acho que a gente precisa caminhar nesse sentido. E o senhor apostaria no nome de algum partido específico
muito cedo ainda? Eu acho que é cedo ainda. Eu acho que a gente tem que dialogar. Tem muitos nomes preparados na cidade para cumprir esse papel, nomes que estão ou não no parlamento, e eu acho que a gente vai precisar fazer um amplo diálogo. Falar um nome agora, eu acho que muitas vezes você mais queima o nome, dificulta esse nome de se articular do que esperar um pouco mais. Acho que é melhor esperar para a gente conseguir fazer essas mesas de diálogo para construir uma alternativa de poder para essa cidade. Bom, deputado, nosso tempo acabou. Muito obrigado ao senhor pela presença. Já fica o convite para que venha outras vezes aí para a gente tocar nesses assuntos tão importantes para a cidade. Muito obrigado. Boa tarde quem nos assistiu. Muito obrigado pelo convite também ao Correio Brasiliense e à TV Brasília. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.